Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira da 9ª semana do tempo comum e desejo que o seu dia seja repleto da presença de Deus, que você realmente possa fazer experiência de Jesus e ser sinal da presença de Deus também na vida dos outros. Para melhor rezarmos, ouvindo atentamente a palavra de Deus e a palavra da Igreja, rezemos juntos, invocando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 4 de junho, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Evangelho segundo São Marcos. O texto do Evangelho de hoje está lá em Marcos capítulo 12, versículos de 35 a 37. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que hoje é luz, fortaleza, ânimo para a nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Evangelho de hoje, bastante curto até, mas onde Jesus começa já a revelar a sua identidade. Jesus, antes de dizer que é filho de Deus, de modo explícito, ele começa pedagogicamente ensinando que ele é mais do que o filho do homem. Ele é mais do que da descendência de Davi. Ele
é um filho de Deus e Deus mesmo. No Evangelho de hoje ele não diz explicitamente, como eu já disse, Jesus é pedagógico. Ele vai dizendo aos poucos o que ele precisa dizer, para ir ensinando os seus discípulos, aqueles que estão dispostos a ouvi-lo, a compreender a sua mensagem. A tradição dos judeus lembra que o Messias é um filho de Davi, ou seja, é da descendência de Davi. Jesus não nega isso absolutamente. Ele mesmo é chamado de filho de Davi em várias partes do Evangelho. Nós vemos já no Evangelho de São Lucas, no início, o Evangelho da infância, que mostra justamente José, que é da descendência de Davi, que no recenseamento assume Jesus como seu filho legítimo. E assim se cumpriria a Escritura de que o Messias viria da descendência de Davi. Então Jesus não nega isso, mas começa já a deixar claro que o Messias não se limita a essa realidade terrena, a essa realidade humana. Tanto que durante toda a vida pública de Jesus, vamos encontrar muitos que o entendem apenas como um Messias temporal, como um Messias político. Quando o jeito de Jesus ser Messias é diferente, supera sua própria descendência davídica, porque ele não é só um filho de Davi, é filho de Deus e Deus ele mesmo. Por isso Jesus começa a criar algumas minhocas, se podemos dizer de um modo vulgar até essa palavra, criar algumas minhocas na cabeça de quem o escuta. Vocês ouviram dizer que o Messias é filho de Davi, mas o próprio Davi chama-o de Senhor. Como que, se o chama de Senhor, pode ser ele filho de Davi? Como já disse, Jesus começa a ensinar, a colocar alguns questionamentos nas suas palavras, para depois se revelar completamente como o Senhor, aquele que supera a descendência terrena, aquele que supera sua própria existência humana, porque já existe desde toda a eternidade. Aquele que tem um poder que vai para além de qualquer poder político e temporal. Aquele que é Deus verdadeiro para sempre. Que Jesus nos ajude a entendê-lo como o Messias que é, o Salvador, o Redentor, Deus verdadeiro, que está no céu reinando e também aqui entre nós. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois